Boa noite, meus amores. Raquel, querida, boa noite. Oi, Carol, boa noite, querida. Boa noite, meninas. Que saudade de vocês, que semana longa. Nicole, querida, Tawane, Eliane, boa noite. Boa noite, Ana Cláudia, Dani, querida. Tuane, boa noite, minha linda. Lê, boa noite. Jéssica, meu Deus, quantas amadas. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Eve, faz tempo que eu não te vejo por aqui, hein? Boa noite. Marina, minha linda. Faltou só um matinho na orelha, Marina. Só você. Vou providenciar umas eras pra mim, pra começar a andar com elas. Boa noite, gente. Meus amores, olha só. Esses temas, né, da transição planetária tem gerado muitos comentários. Nossa, eu recebo muitas mensagens. Depois que acabam as lives, né, vocês me mandam muitas mensagens querendo saber mais, perguntando, com dúvidas, com questões. Então, olha só. Hoje, além do tema da noite de hoje, eu resolvi abrir pra gente ter esse bate-papo, pra gente ter uma troca, tá? Então eu quero que vocês me mandem aqui as dúvidas, os entendimentos de vocês sobre todos os temas que estão sendo abordados nas últimas semanas, que foram abordados. Sobre o tema da noite de hoje, eu quero que vocês falem comigo, porque depois, gente, por mensagem fica difícil responder todo mundo, tá bom? Eu quero lembrar vocês que essa série da transição planetária, ela foi necessária no final do ano, em dezembro. Ela foi necessária para a gente falar sobre justamente essa mudança tão profunda que todos nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, né? O mundo nunca viveu um chamado e um chacoalhão tão grande nesta quinta raça que somos nós. Desde que a quinta raça aqui esteve, nunca vivemos um chamado e um chacoalhão tão profundo a nível global como o que estamos vivendo, e só estamos vivendo devido à transição planetária, a chegada da era de Aquário, realmente a separação do joio e do trigo e essa liberação da luz e das sombras. Então, graças a isso, eu, e tenho certeza que muitas pessoas ao redor do mundo, estamos todos aí unidos numa grande corrente para ajudar pessoas a despertar consciência. E você está aqui por isso. É esse o motivo de vocês estarem aqui, todos juntos, todos unidos, para pensarmos fora da caixa, para podermos refletir sobre a vida, sobre novos contextos, sobre novos horizontes e sobre novos ângulos de entendimento das questões, certo? Meus amores, hoje eu vou falar com vocês sobre o tempo e o espaço no multiverso. Quando nós falamos de multiverso, estamos falando de múltiplos universos. É lógico que hoje eu não vou entrar em questões da física, né? Não vou entrar em astrofísica para falar com vocês sobre os conceitos de multiverso, né? Porque o conceito de multiverso parte do pressuposto que nós vivemos num universo, que é o universo conhecido por nós, o nosso universo, que tem aproximadamente 14 bilhões de anos, e partimos então de um pressuposto de que este universo conhecido não é o único universo existente. O multiverso é composto então por também universos em paralelos. Vocês têm noção da ordem de grandeza que é pensar sobre isso, né? Pensar no multiverso é pensarmos que este universo que nós já não temos condição
de quantificar o tamanho dele, ele não seja único, o que para mim me parece muito razoável, porque a partir do momento que nós vivemos em um mundo tão complexo, um mundo que possui buracos negros, né, buracos de minhoca, e nós temos então uma teoria que está sendo estudada por muitos físicos, por muitos cientistas, sobre a teoria dos buracos negros, de que na verdade eles seriam pontes que levariam para outros universos, daí vem a teoria do multiverso. Embora eu pudesse falar com vocês um pouco mais hoje sobre física clássica, astrofísica, o objetivo da noite de hoje não é exatamente esse. O objetivo da noite de hoje é falar com vocês sobre o tempo e o espaço nas dimensões em paralelo, né? Eu vou falar muito com vocês hoje sobre o plano espiritual, né? Esse mundo astral que nos circunda, e o tempo aqui para nós na terceira dimensão, na dimensão física. Por que esse assunto, Maria Clara? Por que esse assunto? Muitas pessoas me perguntam sobre isso, né? Muitas pessoas me mandam mensagens querendo entender como funciona o tempo no plano espiritual e no plano material. Por exemplo, as pessoas me mandam mensagens assim: Maria Clara, eu tenho um ente querido que faleceu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ele já pode estar reencarnado, ele já acordou, e quando ele faleceu doente, será que ele já se recuperou? Como que ele está? Como que ele não está? E eu gosto sempre de falar para as pessoas o seguinte: o tempo no plano espiritual ou nas dimensões em paralelo é apenas uma separação de semântica, né, gente? Porque é a mesma coisa. Plano espiritual, dimensão paralela é a mesma coisa. O tempo no plano espiritual e neste plano aqui material, ele é totalmente diferente. E de dimensão para dimensão ele vai mudando. Então, às vezes nós temos, por exemplo, um ente querido que faleceu há 10 anos aqui para nós, mas a sensação dele no plano espiritual é de que ele faleceu há 1 ano, porque a contagem de tempo, a sensação de tempo nas dimensões em paralelo são muito diferentes. Às vezes para nós parece que a pessoa já desencarnou há tanto tempo, mas no plano espiritual, lá na dimensão onde ela esteja, para ela, realmente, ela desencarnou há muito pouco tempo. Ela está começando a acordar, ela está começando a despertar para alguns contextos ainda da sua jornada espiritual. Então, é esse o assunto da noite de hoje. E com base nisso, eu quero perguntar para vocês se para vocês, vocês já se questionaram sobre isso. Acima de tudo, eu quero perguntar uma coisa assim: eu já falei muito com vocês nessas últimas lives sobre dimensões em paralelo do planeta, e eu quero saber se vocês entenderam esse contexto, como chegou para vocês esse contexto de dimensões em paralelo, de vidas no mundo astral, de vida inteligente, de vida acima do nosso orbe terrestre. Contem aqui para mim como está sendo esse assunto para vocês. Se vocês têm entendido, por exemplo, eu falei para vocês lá na nossa primeira live que nós vivemos em um planeta dividido por 7 dimensões de vida. 7 dimensões de vida no planeta, gente. Nós estamos na terceira dimensão do planeta, a dimensão do mundo umbral, né? O planeta Terra, nós aqui na crosta terrestre, estamos ainda na camada chamada camada umbralina, que é a terceira camada de vida do planeta. Nós estamos no que nós chamamos de umbral médio, porque nós temos ainda um umbral mais denso, temos um umbral mais leve, onde existem algumas cidades espirituais, como é o caso de Nosso Lar, né? Tão famoso do livro, do filme Nosso Lar. Nosso lar está contido, né? Existe acima da cidade do Rio de Janeiro, numa camada do umbral que nós chamamos de umbral leve, tá, gente? Então é uma cidade que está muito avançada em relação a nós. Aí entra um pouco dessa explicação que eu quero dar para vocês na noite de hoje, para vocês terem uma ideia. Na década de 50, quando Chico Xavier foi levado em desdobramento para a cidade de Nosso Lar, para conhecer a cidade de Nosso Lar, para ver a tecnologia que lá havia, para ver as construções que lá haviam, Chico Xavier na década de 50 já tinha visto com
computador em nosso lar, já tinha visto muita coisa que apenas 60 anos depois haveria aqui no plano terrestre com a evolução que ele viu lá. Nós sabemos que há um delay de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico, de aproximadamente 50 anos. Do nosso plano para o plano astral. O que é o plano astral? O plano astral é aquilo que a gente chama de plano espiritual. É o plano dimensional mais próximo do nosso. Ou seja, se nós estamos aqui na crosta terrestre, no que nós chamamos de umbral médio, nosso lar está no que nós chamamos de umbral leve, é o nosso plano astral ao nosso redor, não só nosso lar, como centenas e milhares de outras cidades espirituais, certo? Então, assim, sabemos que há um delay de 50 anos de desenvolvimento tecnológico para uma camada dimensional tão próxima de nós, como é o caso do umbral leve, onde está contido nosso lar. Então, vocês calculem, imaginem, para dimensões ainda mais superiores, né? Nós estamos na terceira dimensão do planeta, sabemos que temos mais 4 dimensões acima até a superfície do planeta, lá na 7ª dimensão que eu contei para vocês, que é onde habitam a governadoria do planeta, onde habitam os mestres ascensionados, assim como Jesus, assim como Buda, assim como tantos outros mestres que habitam na 7ª camada do planeta. Tá? Então, lá na 7ª camada do planeta, imaginem o delay em relação ao nosso desenvolvimento tecnológico. Imaginem então como é a contagem do tempo na 7ª camada do planeta. E isso eu estou falando dentro do planeta Terra, do nosso planeta. Imaginem então se nós levarmos isso para outros planetas, para outros orbes de vida, para o nosso sistema solar ou ainda para a nossa galáxia. E quando a gente pensa em universo, no nosso universo conhecido, a nossa galáxia é muito pequenininha, é só um pontinho de vida dentro da imensidão, da vastidão do universo conhecido, e sabemos então que tem essa diferença de tempo, espaço, tecnologia e desenvolvimento consciencial de dimensão para dimensão, tá bom? Então, basicamente, a teoria da nossa live da noite de hoje é essa, e eu quero ler aqui o que vocês estão colocando para mim, as dúvidas de vocês sobre os assuntos tratados até hoje. Deixa eu ler vocês aqui. Meus amores, lembrando vocês que, olha só, cliquem no aviãozinho aqui embaixo dessa live, enviem o link dessa live para todas as pessoas da sua lista de contatos. Vamos espalhar, despertar de consciência. Como eu sempre falo para vocês, cada um faz a sua parte. Eu faço a minha parte, vocês fazem a parte de vocês de espalhar, despertar de consciência. Fabiola, deixa eu ler sua pergunta aqui. Então há vários planos em uma única dimensão? Minha linda, não. O que nós temos conhecimento é o seguinte, que na terceira dimensão do planeta Terra, que é essa a qual nós estamos, nessa terceira dimensão existem 3 camadas, como 3 planos, né? Que nós poderíamos entender mais claramente como existe o plano da crosta terrestre, que é esse plano material, onde nós estamos encarnados, e existem então os planos astrais em volta, tá? Um plano astral mais denso, onde espíritos em sofrimento habitam com mais facilidade, mas é também um plano astral, e um plano astral mais sutil, que seria um plano astral um pouco mais elevado, que está aí entre a terceira e a 4ª dimensão do planeta, que é onde está contido, por exemplo, a cidade de nosso lar. As demais dimensões, nós não temos conhecimento de que hajam planos em paralelo, camadas em paralelo, mas é claro que tudo é possível, tá? O que nós temos conhecimento realmente, que veio do plano espiritual para nós, principalmente através de toda a codificação da doutrina espírita, é o conhecimento dessas 3 camadas, esses 3 planos
dentro da terceira dimensão do planeta Terra. Mas o mais interessante que eu gosto sempre de pontuar é realmente essa diferença que existe entre camadas tão próximas, já com tanta diferença de desenvolvimento consciencial, de desenvolvimento tecnológico, é realmente muito impressionante, tá? E quando a gente leva isso para proporções ainda maiores, meu Deus, né, gente? Aonde chega tudo isso? Certo, querida? Eve, isso mesmo, minha linda. Olha só, a Eve disse assim: e vale dizer que esses mestres não atuam somente nesse planeta, não mesmo, minha linda. Os mestres ascensionados que estão ajudando o plano kármico, né, do projeto Terra, da nossa vida aqui no planeta Terra, eles já estão livres, eles estão libertos, eles são seres que evoluíram muito, tá, gente? Eles já não estão mais presos na roda das reencarnações, das leis kármicas do nosso planeta. Então, eles podem sim e ajudam muitos outros planos, até porque muitos deles vieram de planos, de orbes muito elevados, desenvolvidos de consciência. Muitos deles estão aqui apenas para ajudar, outros até estiveram reencarnando aqui no planeta Terra e quando ascenderam, escolheram a missão de continuar ajudando o planeta Terra, tá bom? Então todos esses mestres estão aqui por amor nos ajudando, vibrando, fazendo com que a nossa consciência espiritual, ainda tão primitiva, possa evoluir como ela tem que ser para os planos de Deus. Mas sim, eles atuam em outros orbes, eles fazem intercâmbios com outros orbes, eles são muito livres, tá bom, meus amores? Gratidão, queridas! Boa noite para vocês! Boa noite, meus amores. Deixa eu ler vocês aqui. Josi, e na quarta, quinta e sexta dimensão, o que são? Já que na sétima são mestres ascensos. Boa pergunta, Josi. Na verdade, são espíritos que estão mais evoluídos, né, gente? Então, são espíritos, porque nós também somos espíritos. Tudo é espírito, né, gente? Quando eu falo de espírito, eu não estou falando que nessas dimensões não esteja acontecendo uma vida normal. Que ótimo, vamos falar sobre isso então. Por exemplo, lá no nosso lar, que é o que nós chamamos de plano astral, ou plano espiritual do planeta Terra, da crosta terrestre, tá? Estou falando nosso lar porque é uma cidade conhecida, gente, mas na verdade são centenas de milhares de cidades astrais espirituais sobre o planeta Terra, tá bom? Mas vamos falar lá do nosso lar, da cidade espiritual tão conhecida, né, que foi trazida pelo mundo espírita para nossa consciência, para nossa sabedoria. Meus amores, olhem só, lá em nosso lar, os espíritos estão desencarnados, saíram do planeta Terra, ok? Só que eles não estão vivendo lá como espíritos, vagando, voando, vultos, não é nada disso, gente. A vida no mundo astral ou nas dimensões em paralelo é tão real, tão rotineira, cotidiana como a nossa aqui no plano da crosta, porém com diferenças largas e extensas de desenvolvimento tecnológico, consciencial, espiritual, etc, etc. Existe muita diferença, porém a vida é normal. Temos então no livro Nosso Lar, assim como no filme Nosso Lar, os relatos do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, contando exatamente essa questão. O quanto lá no mundo astral, em nosso lar, por exemplo, existem universidades, escolas, indústrias. As pessoas trabalham normalmente, as pessoas estudam, as pessoas para entrarem nas casas têm campainha para entrar nas casas. Mas doutor, espírito não passa por parede,
Meus amores, espíritos passam por parede, aqueles evoluídos que possuem sabedoria para tal, eles passam por parede, por porta, quando eles vêm para um plano mais denso como o nosso, e eles estão num plano mais sutil, então eles conseguem passar parede, passar porta. Lá no plano deles é tão concreto quanto o nosso aqui para nós. Então eles não conseguem transpor paredes e portas, ok? Por isso que lá em Nosso Lar, para quem leu Nosso Lar, existem várias passagens e durante vários anos eu estudei Nosso Lar. Porque Nosso Lar não é um livro, gente. Aliás, a série de livros de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, não são livros para você ler como romance. São livros para você estudar o plano espiritual. Eu deixo aqui a dica para vocês de toda a série André Luiz. Pegar minha água, gente. De toda a série André Luiz, psicografada por Chico Xavier. São 13 ou 14 livros, onde o espírito André Luiz, após desencarnar, vai relatar livro após livro toda a sua trajetória no mundo espiritual, como funciona, como é, o que ele viu do lado de lá, os trabalhos aos quais ele se prontificou em viver, em fazer para o seu desenvolvimento espiritual, para receber merecimento para as coisas as quais ele almejava fazer em função, em favor da família dele que tinha ficado aqui na Terra com o seu desencarne, tá bom? E ele conta pra gente, né, lá em Nosso Lar, por exemplo, que quando ele chega na casa de Lísias, eu não sei quem aqui leu, contem aqui pra mim, quem leu Nosso Lar aqui, quem sabe dessa história, conta pra mim. Meus amores, André Luiz, quando chega lá na casa de Lísias, que é o enfermeiro que o acolhe no hospital espiritual onde ele estava se recuperando, porque ele desencarna de um câncer aqui no planeta Terra, quando ele chega na casa de Lísias, ele se surpreende, porque na verdade existia campainha para entrar na casa de Lísias, existia banheiro, o que eles chamam de casa de banho, porque foi psicografado em 1950, então as palavras, os contextos, né, são muito daquela época que Chico usava, né, na psicografia. Então, meus amores, tem banheiro, tem comida, claro, não a comida densa que nós comemos aqui no plano terrestre, mas tem comida mais sutil, mais fluida. Tudo, gente, tem uma vida normal no plano astral. Se no plano astral tem uma vida normal, nas demais dimensões também. Qual é a diferença das dimensões? Apenas o nível de desenvolvimento consciencial dos espíritos que podem viver nestas dimensões. Chico Xavier, certa vez, disse que quando ele olhava para cima, para o planeta, para a superfície do planeta, ele via uma terra dentro da outra. Porque nós temos um conhecimento, e esse conhecimento, a primeira vez que eu estudei sobre ele, eu me lembro de ter me causado um pouco de espanto. A gente tem o conhecimento de que em cada dimensão do planeta existe um céu e um mar, ou seja, eles também têm o que nós temos aqui, só que claro, na dimensão deles, né? Quando eles olham para cima, eles também veem o céu, e quando eles também querem, eles também vão até o mar. O mar não é um privilégio apenas aqui da crosta terrestre, tá, gente? Então a gente precisa entender como dimensões paralelas de vida, como se fossem outras terras, só que em níveis evolutivos, tecnológicos, conscienciais, muito diferentes, até chegar lá na 7ª dimensão de vida do planeta, que é onde habitam esses espíritos que já estão livres realmente do jogo do karma. Tá bom? Deixa eu ler vocês aqui. Doutora, eu ouvi uma profissional dizer sobre a capacidade de conexão dos povos conosco, em questão de chipar. Pode falar um pouco sobre isso, por favor? Valderez, querida, eu tenho uma live que eu vou falar só sobre os intraterrenos, tá bom? Mas na verdade, sim, nós sabemos que existem civilizações aqui que possuem essa capacidade de chipar. Quando a gente fala do chip, gente, tem tantos chips
negativos, infelizmente, né? Espíritos, seres, né? Vamos tratar dessa maneira, seres não tão evoluídos, que infelizmente colocam implantes, chips em pessoas quando estão em processos de obsessão e etc. Mas também temos espíritos mais evoluídos que nos colocam chips para desenvolvimento consciencial, para novos downloads. Então o assunto é muito extenso, tá bom? E eu quero falar com vocês, mas olha só, Valderez, vou fazer um adendo. Não apenas os intraterrenos, né, podem colocar chips em nós. Nós sabemos que consciências inteligentes, seres inteligentes, em intercâmbio aqui com o planeta Terra, eles podem sim, eles são dotados dessa tecnologia de colocar chips e implantes, tá? Em pessoas, em seres humanos. Aqui tem muita gente que me acompanha colocando nos meus stories. Quando vocês me dizem que não estão bem, eu sempre indico para vocês fazerem aquele decreto de 21 dias do Arcanjo Miguel, certo? E lá no decreto de Arcanjo Miguel, se vocês prestarem atenção, tem uma parte do decreto onde ele diz exatamente que seja retirado todos os chips e implantes e etc, etc, etc. É exatamente isso. Porque infelizmente quando nós estamos sob processos obsessivos de seres não evoluídos, a forma de controle que eles têm sobre nós é através de chips e implantes. Assim como a gente coloca chip em gado, como a gente coloca chip em animal para saber onde eles estão, para controlar os movimentos, para saber o que está acontecendo. Infelizmente nós temos também essa tecnologia que não é voltada para a luz de Deus, que infelizmente acaba por nos atrapalhar, acaba por sugar a nossa energia, mas sabemos também que temos chips e implantes de luz para desenvolvimento consciencial e novos downloads, tá bom? Mariana, acho que respondi, né, a questão aqui dos chips. Sim, eu acredito piamente sobre a questão dos chips, tanto aqueles que são de tecnologia espiritual, aqueles que a gente não vê, como também acredito em chips, em tecnologia microimplantada em seres humanos, sim, tá bom? Mas esse é um assunto muito, muito extenso, tá bom? Oi, Rose, é difícil de entender essas coisas de dimensões paralelas, né, querida? Eu também acho. Mas a gente precisa realmente expandir a nossa consciência e entender que a vida não é só isso aqui que a gente vive, né? A gente precisa realmente olhar fora da caixa. Valderez, é o mesmo André Luiz, das casas André Luiz? Não, querida, não é o mesmo André Luiz, tá? Eu acho que a referência, o nome André Luiz no mundo espírita acaba se parecendo sempre o mesmo, mas o André Luiz das psicografias de Chico é outro, tá bom? Vocês precisam ler, pessoal, o livro Nosso Lar, com certeza, mas ler enquanto estudo, tá bom? Vocês não podem ler como romance. Realmente parem, grifem as páginas, prestem atenção, falem, nossa, olha só o que tem lá no plano espiritual, olha essa tecnologia, olha esse trabalho. Então, assim, a gente sabe que muita da tecnologia que nós estamos tendo acesso apenas hoje, já na década de 50, de 60, já tinha amplamente no plano espiritual, tá bom? E falando de um plano muito próximo ao nosso, né? Mariana, mas a forma de se relacionar deles é mais amorosa e consciente? Tipo, ao real amor incondicional? Eles têm ego? Mariana, ao real amor incondicional, com toda certeza. Os espíritos, quanto mais evoluem, quanto mais ascendem, né? Ascendem no sentido de ascender, né? De evoluir.
mais desenvolvimento no sentido do amor fraternal, o amor incondicional, o ajudar por servir, o ajudar por compreender a missão, o ajudar por compreender que o outro é tão pequenininho hoje como um dia eu fui, com toda certeza. O ego já é uma questão aqui da vida encarnada, né? Porque quando nós estamos encarnados, nós precisamos de um eu. O eu é o ego. Então este eu, por exemplo, eu estou encarnada aqui, eu preciso de uma identidade. Enquanto identidade nesta vida, eu vim Maria Clara. Mas é um eu, é uma identidade. Uma identidade construída lá por toda a história da minha família, construída pela minha vivência desde a minha infância e chegou até aqui. Então isto é um eu, é um ego, uma identidade. Porém, nós não somos o ego, nós temos o ego. Esses espíritos mais desenvolvidos, esses seres que vivem em dimensões superiores, eles não precisam do ego, eles não precisam do eu. Por exemplo, nós sabemos que os nomes pelos quais nós os chamamos, como por exemplo, nós os chamamos de Jesus, de Buda, Mestre El Moria, nós chamamos cada um, né, pelos nomes. São os nomes que nós conhecemos quando eles tiveram experiências aqui, ou nomes que eles precisaram apresentar, porque o ser humano não consegue compreender uma consciência infinita. O ser humano precisa quantificar, precisa personalizar, precisa dar identidade para as coisas. Então, às vezes, os mestres se comunicam através de canais, né? Nós temos vários canalizadores no mundo que recebem mensagens de mestres ascensionados, por exemplo. E nessas comunicações com os mestres, sabemos que as pessoas ainda perguntam, mas mestre, quem é você? E eles não gostam de dizer um nome, porque eles não se limitam a uma identidade, a um ego, a um eu. Porque eles não são um personagem, eles são muitos, eles são milhares, centenas de vidas, centenas de reencarnações, centenas de consciências unidas em uma só, assim como nós. Vamos pensar em nós estamos longe de ascender, longe de sermos mestres ascensos. Porém, quantas reencarnações nós temos? Quantas vidas nós temos? Quantos papéis nós fomos? Nós já fomos Maria, José, Pedro, João, Rosa, já fomos tantas pessoas, tantos personagens que realmente limitar em um só é bem isso, é limitação. E os mestres, eles não estão limitados pelo ego, tá, gente? E isso nós estamos falando dos mestres que estão aqui, próximos de nós, num planeta ainda tão primitivo como o nosso. Imaginem então como são essas consciências fora do nosso planeta Terra, em orbes infinitamente mais evoluídos e mais elevados. É inimaginável, né? Pensar nas consciências desses mestres é inimaginável. Fabiola, a quarta e a sexta dimensão tem alguma coisa em especial comparada às outras? Querida, na verdade assim, nós estamos na terceira. A cada camada acima de nós, há um entendimento de que há um nível, um salto quântico de desenvolvimento consciencial. Ou seja, a quarta camada muito mais evoluída que a nossa, a quinta camada muito mais evoluída que a quarta, a sexta muito mais evoluída que a quinta e assim sucessivamente. A gente precisa entender desta maneira, tá bom? O processo de ascensão na luz. Mas não há uma diferença entre elas, uma diferença específica. Há uma diferença de salto quântico evolutivo, tá bom? Isso mesmo, Eve. Nem todos os implantes que temos são negativos, exatamente. Ah, entendi, Valderê, sua questão. Ah, Mariana, não sei se o Elon Musk é um homem de preto. Na verdade, eu sei, eu tenho certeza que ele não é um homem de preto.
Porque os homens de preto, eles estão a serviço do governo, né? Não do governo americano, gente, não é isso apenas, porque na verdade o governo, vamos usar esse termo, mas não é um governo, né? O governo que está no controle da comunicação entre o planeta Terra e as inteligências alienígenas, este governo que nós chamamos aí, na verdade existe uma suposição de que seria o MI-12, que está acima do governo americano, está acima de qualquer governo do planeta Terra. Na verdade são forças muito poderosas, pessoas poderosas que se uniram para fazer então esse intercâmbio com inteligências alienígenas com vários objetivos. E disso nós temos os homens de preto, que são especialistas em apagar vestígios e não deixar que a população comum, a massa, tenha acesso aos contatos com alienígenas. Esses homens de preto, eles fazem de tudo para esconder as coisas, né? E o Elon Musk, por ele, se ele pudesse, ele colocava tudo no ventilador, se ele pudesse, ele contava tudo para o mundo, se ele pudesse, ele fazia os voos dele realmente se tornarem reais o quanto antes, mas a gente sabe que não é assim, né? Existem muitas forças, muitos interesses envolvidos para impedir que a massa ainda tenha acesso a esses conhecimentos, a esse entendimento, né, gente, da inteligência alienígena, da presença alienígena entre nós. Mas eu não sei se vocês têm acompanhado, e eu quero trazer isso aqui para vocês, quero trazer esses links para vocês, esses conhecimentos. Na verdade, nós temos um aumento massivo que vem acontecendo de avistamentos, um aumento massivo de contatos com inteligências alienígenas no mundo todo. Eles estão se apresentando de diversas maneiras, eles não estão mais escondendo as aparições, né? Temos muitas pessoas, muitos civis, muitos humanos filmando com câmera simples, gente, né? Então, assim, a coisa, ela tá muito expandida. Sabemos que nos próximos 10, 20 anos será uma verdade a aparição alienígena e que eles vão realmente poder aparecer, principalmente nesse processo que nós estamos vivendo de transição planetária e de limpeza aí do planeta, podendo contribuir com a consciência nova que nós precisamos ter no planeta. Mas ainda temos sim muitos interesses, muitas forças, muitos governos unidos aí para esconder a verdade da inteligência alienígena por interesse unicamente tecnológico, financeiro, bélico, a gente sabe disso. Tá bom? Meus amores, olha só, quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês me mandam sempre lá nos meus stories as perguntas sobre essa questão do tempo, tá? Entre o desencarne de entes queridos e como vocês sentem aqui deste lado, como vocês têm as dúvidas de como eles estão do lado de lá. Eu expliquei aqui para vocês que às vezes para nós faz realmente muito tempo e para eles faz pouco tempo, tá? Eu expliquei para vocês que a vida do lado do plano espiritual, ela é normal, como aqui, só tem a diferença realmente de onde é esse plano espiritual. Se é um plano espiritual mais denso, mais evoluído do que este que nós estamos aqui, da terceira dimensão, do umbral médio, de repente esse espírito foi para um lugar ainda mais inferior, então ele vai ter ali uma outra consciência, né? Não vai ter toda aquela tecnologia, nem todo aquele desenvolvimento consciencial, como por exemplo nós temos em cidades como o nosso lar e outras cidades que estão ainda em camadas mais evoluídas do planeta, mas sim a questão de tempo é muito diferente de uma dimensão para outra, tá? A questão de tempo, ela, na verdade, o tempo é um paradoxo, né, meus amores, que nós o contamos, mas a sensação de tempo, de dimensão para dimensão, é muito diferente. E eu sempre recebo muitas mensagens de vocês. Eu quero saber se algum de vocês já teve algum sonho, já teve alguma experiência com um ente desencarnado, que vocês perceberam que realmente para vocês passou tanto tempo e para eles não. Uma coisa muito comum da gente ver também nos nossos entes queridos desencarnados, e isso sempre acontece, eu tenho certeza que tem gente aqui que talvez vá se identificar.
é que quando eles desencarnam, algum tempo depois, quando a gente chega a sonhar com eles ou a vê-los, né, especificamente, tem pessoas que conseguem ver, a gente percebe que eles estão diferentes. Eles estão talvez mais jovens, eles estão remoçados, eles estão com uma aparência muitos anos mais jovem, eles estão diferentes, tá? Eu quero saber se vocês já viveram alguma experiência assim, de ver um ente querido desencarnado ou sonhar com um ente querido desencarnado e perceber o quanto ele tá diferente na fisionomia e fisicamente também, tá bom? Deixa eu ler o que vocês estão escrevendo aqui. Obrigada, doutora. Então, como trabalhamos juntos na solução das questões no sistema? Eles têm... Como é que é? Querida, não entendi o que você escreveu aqui. Ah, peraí, eles têm uns mini surto energético e sinto estar chegando em casa carregada. Meus amores, olha só, eu não entendi exatamente o que você escreveu, mas muitos de vocês me mandam todos os dias, todas as semanas, dizendo o quanto está sendo muito difícil esse momento que nós estamos vivendo, o quanto vocês estão muito carregados. Gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, prestem muita atenção. Alguns anos atrás, eu aprendi na minha vida uma coisa que eu quero explicar para vocês. A gente precisa respeitar o mal. Respeitar as sombras. Respeitar não é aceitar. Respeitar é respeitar, né? Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos vivendo um momento onde as sombras estão de pé. Elas estão atacando todo mundo. Por quê? Porque esse é o momento que a luz está entrando no planeta. E eles não querem que a luz entre no planeta. Eles querem de todas as maneiras derrubar todo mundo que está conectado com a luz. Porque se todo mundo que está conectado com a luz se enfraquecer, eles retardam a presença da luz no planeta. É claro que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, tem os seus planos, tem o seu projeto para cada orbe de vida. E tudo aquilo que Deus planeja, tudo aquilo que os espíritos de luz planejam, são executados, mais dia menos dia. Porém, as sombras, elas têm um desejo, um intuito de retardar a chegada da luz. Com isso eu quero falar com você aí que está me ouvindo, que se sente carregada, que sente que está tudo dando errado, que sente que todas as coisas ruins estão acontecendo ao mesmo tempo. Meus amores, é uma tentativa de tirar justamente vocês que estão aí procurando despertar consciência, procurando mudar comportamento, procurando se espiritualizar. Se nós cairmos, se nós desistirmos de continuarmos na nossa jornada evolutiva, se nós desistirmos de continuar orando, nos conectando com Deus, acreditando no bem, acreditando na luz, acreditando no amor, fica muito fácil para as sombras se espalharem sobre a Terra e retardarem o movimento da luz. Então este é o momento que nós precisamos nos unir. Nós precisamos orar mais do que nunca, precisamos vibrar alto mais do que nunca, precisamos unir forças, estarmos com pessoas que estão no propósito que nós acreditamos. O que você acredita? Você acredita na luz, no despertar de consciência? Você acredita no seu desenvolvimento espiritual? Você precisa se conectar com pessoas que estão com essa mensagem, que estão com essa luz, que estão com essa energia, porque esse é o momento de verdade, onde nós vamos provar, onde nós vamos mostrar para o universo qual é o nosso lado nessa história toda. Qual é o lado de vocês nessa história toda? Qual é o meu lado nessa história toda? Nós vamos deixar o mal vencer? Nós vamos deixar a discórdia vencer? Nós vamos deixar tudo aquilo o que não honra a luz de Deus vencer? Ou nós vamos nos levantar como guerreiros da luz? Porque a jornada do guerreiro da luz, ela não é fácil. E nós estamos aqui para contribuir com essa mudança do planeta, porque somos seres
que ainda estamos precisando reencarnar, ainda estamos precisando evoluir, ainda estamos precisando depurar o nosso karma, porque temos muitos débitos, temos muitas dívidas, mas nós estamos com muita vontade de saldar tudo isso. Estamos com muita vontade de acertar dessa vez. E para acertarmos, nós precisamos nos unir na luz. Precisamos acreditar que as provas estão vindo, as tempestades estão vindo, tá difícil o mundo tá carregado, o mundo tá pesado, só que é justamente nesse momento que a gente precisa se unir, que a gente precisa unir forças com aqueles que estão com o mesmo ideal que nós, mesmo propósito que nós. Precisamos expandir a nossa consciência. Gente, as sombras, as trevas não querem as pessoas estudando, despertando consciência, abrindo consciência. As sombras querem que as pessoas desistam. As sombras querem que vocês, vão ver besteira na televisão, percam o tempo de vocês, acreditem que a vida é rasa, que a vida é só isso mesmo, é só acordar de manhã, trabalhar, reclamar da vida, empurrar com a barriga os relacionamentos, e que você não tá aqui para nada mais do que isso. As sombras querem usar o medo que as pessoas estão sentindo, o medo dessa pandemia, o medo dessa sensação de insegurança, o medo de tudo que está acontecendo no mundo. As sombras querem usar o medo das pessoas para poderem tirar as pessoas do seu desenvolvimento para a luz, para retardar a chegada da luz no planeta. Então este não é um momento fácil, tá? Eu venho dizer isso para vocês de todo o meu coração. Esse é o momento da gente se unir. É o momento de você não parar de fazer tudo que você tem feito, não parar de acompanhar as coisas que você tem acompanhado, que tem te ajudado, não parar de orar, não parar de acender o seu incenso. Eu falo tanto para vocês, né, gente, da importância de acender o incenso, de defumar a casa, de limpar espiritualmente, energeticamente a casa, acender uma vela, acender a chama do fogo, colocando uma intenção de luz, porque a gente não acende uma vela porque é bonito, gente. A gente acende uma vela colocando uma intenção, chamando uma egrégora ali para aquela chama daquela vela. Então, quando eu acendo uma vela para uma egrégora de luz, eu acendo uma vela para o meu arcanjo Miguel, eu acendo uma vela para uma entidade de luz, para um propósito que eu estou almejando. A gente acende uma vela na casa da gente como um ritual sagrado. A gente acende um incenso como um ritual sagrado. A gente precisa orar como um ritual sagrado. É quando a gente se conecta, quando a gente se liga com a luz de Deus. Para a gente se ligar com a luz de Deus, os sagrados, os rituais sagrados são importantes, são fundamentais. E eu quero convidar vocês a olhar para isso nesse momento. O objetivo dessas lives sobre transição planetária, embora os assuntos e alguns deles, eu concordo, são densos, são para que vocês possam estudar, são para que vocês possam saber de algo que não está em livro comum, porque até para a gente ter orientação de que livro ler, a gente precisa expandir a nossa mente e compreender que tudo faz parte de um todo e que a gente precisa das orientações certas, tá, gente? A gente precisa estudar, entender, não, peraí, esse mundo aqui está evoluindo, ele está transicionando para uma era de luz, mas ele está transicionando por quê, para quê, de que maneira, de que forma, com a ajuda de quem, com a ajuda de que seres, com qual objetivo, entendem? Para a gente entender esse todo, meus amores, é importante estudar, e estudar é sair da nossa zona de conforto, é sair da nossa caixa. Qual que é a nossa caixa? É acreditar que a vida é só essa daqui. É só a vida do planeta Terra, que a gente vive, nasce, morre, faz as coisas, e é só isso aqui é a nossa zona de conforto, isso aqui é a Matrix. Para a gente poder expandir consciência, é sair disso daqui, é compreender que eu e você, nós somos seres milenares, nós temos milhões de história atrás de nós temos muitas vivências espirituais,
vivências reencarnatórias, nós já fomos muitos papéis, muitas consciências. Nós somos seres infinitos que estamos aqui ainda numa jornada evolutiva. E se estamos aqui para evoluir, estamos aqui para trabalhar com a luz, mas temos que lembrar que onde há luz há sombras. E tá na hora da gente realmente escolher qual é o nosso lugar nesse jogo todo. Qual é o nosso lugar? O nosso lugar é junto das sombras, vibrando no medo, vibrando na reclamação, vibrando no pessimismo, ou o nosso lugar é na luz? Vibrando na luz, vibrando no amor, vibrando na fé, vibrando que o bem sempre vai vencer, que a luz sempre vai vencer. A gente precisa escolher o nosso lugar e ficar nele, tá bom? Que bom, Thaís! Continua nas orações de São Miguel Arcanjo. Júlia, doutora, como descobrir de qual cidade nós viemos? Nós temos como descobrir, né, Júlia? Através de induções. A gente às vezes consegue acessar, consegue lembrar, só que a grande questão é, a gente não vem de uma cidade. Assim como a gente não vem de um planeta, a gente já habitou muitas cidades espirituais nesses momentos nossos de desencarne. Às vezes temos a nossa família espiritual situada em uma cidade espiritual, mas quando a gente evolui, às vezes a gente não volta mais para essa cidade porque a gente já foi para outra camada de dimensão do planeta. Às vezes a gente não veio de um único planeta, né? Como eu já expliquei para vocês, da transmigração de almas, né, no universo. A gente não veio de um único planeta, a gente veio de muitos orbes, a gente já teve vários formatos de vida, de desenvolvimento consciencial enquanto seres espirituais. Então eu acho que a grande sacada disso tudo, né, é entender que não existe um lugarzinho fixo nosso, né? Não existe uma casa da onde a gente veio, uma única, porque a gente faz parte do todo e a gente já esteve em muitos lugares e a gente ainda estará em muitos lugares, tá bom? Fabiola, Shambhala também seria uma dessas cidades do plano astral? Sim, querida, Shambhala também é conhecida como uma cidade do plano espiritual. Fernanda, sim, doutora, meu pai sempre mais jovem e bonito. Isso é comum, Fernanda. A gente, quando vê os nossos entes queridos desencarnados, quando eles se mostram, muitas vezes eles estão com uma fisionomia muito diferente, mais jovem, mais bonito. Por quê? Porque quando saímos, né, gente, aqui do sofrimento da matéria, vamos para o plano espiritual, acertamos nossas questões, muitas vezes a gente volta para nossa forma mais de acordo, mais ressonante com o estado do nosso espírito. E o espírito, embora velho no sentido de experiências acumuladas, as consciências, quando elas são livres, são saudáveis, elas são jovens. As consciências são jovens e é por isso que eles remoçam, tá bom? Na verdade, tive experiência com minha avó, que fez a passagem com 94. E quando eu a vi, ela estava bem nova em um jardim. É isso mesmo, Eve. Eu também, a primeira vez que vi minha avó, depois dela ter falecido, ela estava bem mais jovem, bem mais jovem. Olha que interessante, Marina. Desencarnado eu nunca sonhei, mas quando eu sonho comigo mesma, sou diferente. Interessante, porém não surpreendente, porque sim, temos outras formas, aparências, né, gente? A gente tem outras aparências, né? Essa aqui é a identidade que a gente adotou nesta vida, mas temos outras aparências, com toda certeza. Minha mãe sonhou que estava visitando a irmã dela em um hospital alguns meses depois que ela desencarnou. É muito comum visitarmos entes queridos, eles nos visitarem, é muito comum. Sim, Eve, olha que interessante, é isso mesmo, boa contribuição aqui.
Vi minha filha, um aborto que tive com 1 mês, com a idade de uns 5 anos. Embora nós tenhamos os abortos, gente, seja provocado ou natural, o espírito, ele continua vivendo, tá? Então, ele pode ter sido abortado ali, um feto, mas ele continua vivendo. Então, às vezes passam-se os anos e o espírito já está com aquela idade. Isso é muito comum, a vida continua, tá, gente? É isso mesmo, isso é um fato. Doutor, ouvi dizer que justamente os seres que não estão vibrando na luz se utilizam de pessoas ao redor, de pessoas na luz, vulneráveis, para desmotivar, tirar essas pessoas do caminho de luz. Exatamente, Érica, exatamente. Os seres que estão nas sombras, né, que trabalham contra o movimento da luz, eles ficam como que à espreita, olhando e observando quem são as pessoas mais fracas, as mais vulneráveis, que eles vão poder atacar, que eles vão poder usar para poder tentar desmotivar o movimento da luz. Desmotivar aqueles que estão caminhando na luz. Isso é um fato, gente. Esses anos todos trabalhando com trabalhos espirituais, atendendo tanta gente, trabalhando em centro espírita, trabalhando de tantas maneiras, se tem uma coisa que eu vi de perto e vejo de perto até hoje, é o quanto as sombras sempre fazem uso daqueles que são mais fracos. Eles entram e entram de sola. Por isso Jesus nos disse: orai e vigiai. Nós precisamos orar constantemente, vigiar constantemente, para que a sombra não tenha poder sobre as nossas vidas. Tá bom? Exatamente, Érica. E por isso, muitas vezes, pessoas que nunca se imaginava fazem o mal, porque não estão nem sendo elas mesmas em teoria, infelizmente, exatamente isso. Eles entram na mente das pessoas de uma maneira, gente, que as pessoas nem sabem o que estão fazendo, que as pessoas nem sabem o porquê estão fazendo. Não tem épocas da nossa vida que a gente olha para trás e a gente fala: gente, por que eu fiz isso? Gente, como que eu fiz isso? Onde eu estava? Parece que eu estava dormindo, parece que eu não era eu. Exatamente isso, porque estávamos vulneráveis, muito fracos, e eles acabaram utilizando a nossa fraqueza, dominando a nossa mente e nos manipulando para tentar nos tirar do caminho da luz ou para atrapalhar uma obra de luz. É exatamente isso, e isso eu já vi muitas vezes acontecer. É isso mesmo, meninas. Infelizmente, né? Continuem firmes em muita oração, todos vocês, em muitas orações, muita vigília. Adoro ler os comentários de vocês, meus amores. Sim, a live ficará salva, todas as lives ficam salvas, meus amores. Eliane, logo que minha sogra faleceu, sonhei com ela, ela me abraçou e falou: tenho que ir agora, mas não quero que chore mais. Ela estava com a irmã dela que tinha falecido há mais tempo que ela. É sempre assim. Eles estão bem, eles estão todos bem, eles estão vivendo normalmente, só que em dimensões paralelas, planos paralelos. Aqueles que já estão desencarnados há mais tempo, muitas vezes vêm buscar para ajudar na passagem aqueles que vão desencarnar, que estão desencarnando. É um processo muito lindo, gente. A vida espiritual é um processo muito lindo. O entendimento das dimensões de vida, o entendimento da evolução do planeta, da evolução das consciências, da evolução espiritual é muito lindo. E nós precisamos realmente escolher o caminho que nós queremos seguir,
como queremos seguir e qual mensagem a gente quer se conectar aqui no plano terrestre, porque, meus amores, este tempo que nós estamos vivendo, embora pra gente finalizar aqui, porque eu quero fazer com vocês hoje, digam para mim se vocês querem participar de uma meditação, porque hoje o plano espiritual está abrindo uma meditação muito linda na frequência do amor para todos vocês. Digam para mim se vocês querem, que daí eu vou fechar a live e vou voltar para uma meditação com vocês. Mas eu quero fechar aqui o nosso assunto dizendo para vocês o seguinte, que o plano espiritual nos mostra que, embora estejamos diante da era da luz, e é uma era maravilhosa, onde todos nós vamos juntos perceber uma mudança nunca antes vista no planeta, é justamente porque estamos diante da era da luz que o caos se manifesta, né? É nesse momento que nós provamos de que lado nós estamos. Se nós nos mantemos na fé, se nós nos mantemos na luz de Deus, se nós nos mantemos conectados com a egrégora de luz do planeta, ou se a gente vai se perder e dar brecha apenas para as sombras fazerem festa. Então eu quero convidar vocês, meus amores, de verdade, a se conectarem com a egrégora de luz do meu trabalho, essa egrégora linda que está montada aqui. Quero convidar vocês todos os dias, todas as semanas, a se lembrarem dessas palavras que eu estou tendo com vocês, da importância da oração, da importância da conexão com o plano espiritual superior e principalmente da importância de se lembrar quem vocês são. Todos os dias ao acordarem, quando vocês olharem no espelho, perguntem para vocês: quem sou eu hoje? O que eu vim fazer aqui hoje? O que eu tenho que fazer de melhor hoje? Para que eu não me esqueça da minha missão, para que eu não me esqueça de quem eu sou, para que eu não me esqueça do que eu vim fazer aqui, porque o que nós viemos fazer aqui é muito maior do que qualquer ego, do que qualquer sombra, do que qualquer medo. A gente veio para caminhar junto uma jornada de ascensão na luz. Essa é a jornada do guerreiro da luz, tá bom? Meus amores, gratidão por essa live linda da noite de hoje, repleta de luz, repleta de amor. Espero que o assunto da noite de hoje tenha chegado no coração de vocês. E eu quero convidar vocês a ficarem comigo, tá? Eu vou fechar essa primeira parte da live. Quero convidar vocês a ficarem comigo, que eu vou entrar com vocês numa live, numa meditação de muito amor, tá bom? Vamos juntos então. Vou fechar. Fica aí. Só que eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir para vocês 5 minutinhos, porque eu quero que vocês acendam incenso aí, acendam incenso, peguem um copo com água, porque nós vamos fluir água hoje para vocês tomarem, tá? Vai ser um remédio quântico que eu vou fluir para vocês com a ajuda dos elementais. Nós vamos fluir um remédio quântico. Você prepara um copo transparente de água, você acende incenso e acende uma vela com a intenção da egrégora de luz de Arcanjo Miguel, tá bom? Preparem aí, 5 minutinhos, eu já volto. Preparem tudo. Beijo, meus amores, fiquem aí.